Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre laços de repetição. Nós vamos falar do laço repetição while e laço repetição for. Laço de repetição while tem essa estrutura aqui em linguagem C. Eu vou escrever while, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Dentro dos parênteses eu vou colocar uma condição e dentro das chaves eu vou colocar um bloco de instruções, seja as instruções que eu quiser, instruções de atribuição, de decisão, um outro laço de repetição, assim como eu desejar. Como é que funciona esse laço de repetição? Funciona assim, ó. Enquanto, while é a tradução de while do inglês, né? Enquanto a condição que estiver aqui dentro for verdadeira, eu vou executar a primeira instrução, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a última e vou voltar. Perguntar, a condição é verdadeira ainda? Sim, então executa até o final de novo e volta. E eu vou ficar executando essas instruções da primeira até a última enquanto a condição for verdadeira. Quando ela não for mais verdadeira, eu vou sair do laço de repetição. Ok? É assim o funcionamento dela. Né? Vamos ver agora como é que fica o fluxograma relacionado a essa estrutura em linguagem C. Eu vou dar um exemplozinho aqui de enquanto eu estiver com o botão apertado, um LED vai ficar piscando de 1 em 1 segundo. Né? Então, eu tenho aqui, ó, eu pergunto, o botão está apertado? Se sim, se estiver apertado, eu vou executar essas instruções. Né? E volto. Pergunto, o botão está apertado? Eu executo as instruções e volto. Né? Como é que fica a estrutura em linguagem C? Olha lá. Enquanto botão igual a 1, né? Coloquei aqui a condição dentro do parênteses, igual está pedindo a estrutura da linguagem C. Abri e fechei as chaves e coloquei as instruções aqui, ó. Liguei o LED, dei um delay de 1 segundo, desliguei o LED e dei um delay de mais 1 segundo, ok? É assim que vai funcionar o nosso exemplo aqui, tá? Mas o que é esse botão? O que é esse LED? Vamos recordar agora, né? Então, ó, de novo, eu estou aqui com a minha memória de dados, né, no meu registrador de função especial, aqui nessa área, aqui nessa parte, onde que essa parte está relacionada com o hardware, com o periférico, que tem dentro do meu microcontrolador. Então eu tenho uma posição de memória aqui chamada port B, que está relacionada com o meu periférico port B. Esse periférico port B possui 8 pinos, né, do RB0 até o RB7, ok? E aí o que eu fiz? Eu dei um apelido para esse bit aqui, ó, eu chamei ele de LED. Por que eu chamei ele de LED? Porque eu tenho um LED pendurado aqui do lado de fora, no pino do microcontrolador, num LED aqui do lado de fora, né? Se eu escrever 1, fizer LED igual a 1, eu estou escrevendo 1 nessa posição de memória, o periférico vai ver que eu escrevi o 1, porque esse pino aqui é uma saída, eu estou acionando uma carga, e ele vai colocar 5 volts, acende o LED. Quando eu fizer LED igual a 0, né, o meu periférico, eu vou estar escrevendo 0 nessa posição de memória, o meu periférico vai ver que eu escrevi 0 e ele vai colocar 0 volts do lado de fora aqui. Tudo bem? Já esse outro pino aqui, que está relacionado com essa posição de memória, que eu dei o apelido de botão, porque eu tenho um botão lá do lado de fora, né? Por isso que eu dei o apelido botão, né? Do lado de fora, né? Ele tem um botão do lado de fora aqui conectado nesse pino aqui, né? Nesse momento em que a chave está aberta, o resistor coloca nível elétrico 0, portanto eu vou ter nível lógico 0 aqui nesse botão, né? Então, se eu for ler essa variável, eu vou ler 0, e ela estando 0, eu sei que o botão está solto. A partir do momento que eu apertar o botão, vai vir nível elétrico 5 volts, o periférico então vai escrever nessa posição de memória aqui 1. Então, minha variável botão vai valer 1. Então tem a variável botão de 1 bit e a variável LED de 1 bit também, né? Como é que fica lá o fluxograma? Né? O fluxograma fica dessa maneira aqui, né? Então, eu entro aqui nesse fluxo, pergunto, o botão está apertado, né? Se não estiver apertado, eu vou seguir direto. Se estiver apertado, eu entro no laço, executo essas instruções, né? Liga LED, delay, desliga LED, delay e volto. Pergunto, o botão está apertado ainda? Se sim, eu vou executar, liga LED, delay, desliga LED, delay e volto, né? Então olha só como é que fica ali. Enquanto o meu botão for igual a 1, por exemplo, portanto a minha variável de programa for igual a 1, eu entro, executo LED igual a 1, delay, LED igual a 0, delay e volto. E pergunto de novo, né? E aí eu vou ficar rodando esse loop enquanto essa variável for verdadeira, né? Quando não mais ela for verdadeira, quando eu voltar aqui e fizer a pergunta, o botão apertado não, então ela pega e sai fora, né? Ela não fica mais executando essas instruções aqui, né? A minha instrução while também ela tem uma particularidade, quando eu faço while igual a 1 aqui entre parênteses, né? 1 em linguagem C quer dizer verdadeiro e 0 quer dizer falso. Enquanto verdadeiro
esse cara aqui é uma constante, sempre vai ser 1. E eternamente vai ser 1, né? Então vai ser eternamente verdadeiro. Então olha só, ele entra aqui, é igual a 1? É igual a 1, né? O while vale 1, vale 1, é verdadeiro? É verdadeiro. Então ele fica executando essas instruções enquanto verdadeiro, né? Enquanto verdadeiro ele vai ficar executando essas instruções aqui, ó. E ele fica nesse loop infinito aqui, né? Então quando eu quero fazer um loop infinito, que é o que eu tenho lá no meu programa, lembra quando eu expliquei lá o programa, falei que eu tenho um loop infinito lá? Então é o meu while 1. Meu while 1 é meu loop infinito, então ele vai ficar executando infinitamente essas instruções aqui, ok? Bom, e o laço de repetição for? Como é que é a estrutura em linguagem C, o laço de repetição for? É assim, ó, for, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Vou colocar aqui, ó, uma variável de controle, né, a condição inicial dela. Aqui eu coloco a condição inicial dela, eu quero ela igual a 0, igual a 10, igual a 1, eu coloco ela igual a 0 aqui, né? A comparação da variável de controle e aqui a manipulação dessa variável. No caso aqui eu estou incrementando de 1 em 1. Né? A cada laço, a cada vez que eu repetir o laço aqui, eu vou incrementar 1 nessa variável aqui. Certo? Então como é que funciona esse laço aqui? Ele entra, vê a condição inicial para i igual a 0, né? Execute essas funções, né? E incremente no final delas a variável. Até quando? Até que i seja menor que 3. Né? Quando ele for maior ou igual a 3, ele para de executar essas funções aqui. E aonde está esse i, pessoal? Esse i aqui, ó, de novo, memória de dados, registrador de função especial, está aqui embaixo, já falei dos botões mais acima, né? Agora eu vou falar da variável i. A variável i é uma posição de memória que eu peguei aqui, onde eu, usuário, utilizo e guardei 0 dentro dela. E eu posso alterar os valores dessa posição conforme a minha necessidade. Então como é que fica lá o laço de repetição? Fica assim o fluxograma, ó. Eu coloquei aqui i igual a 0, perguntei, i é menor que 3? É, porque ele vale 0. Então eu liguei o LED, desliguei o LED, liguei o LED, dei um tempinho, desliguei o LED, dei mais um tempinho, fiz mais i, ou seja, somei 1 na variável i e voltei para cá. Perguntei, agora a variável i vale 1. Né? Perguntei, ela é menor que 3? É. Fiz de novo, executei de novo essas instruções, chegou aqui, somei mais 1 no i. Ela vale 2 agora. Voltei para cá. Né? Ela é menor que 3? É, porque ela vale 2 agora. Executei de novo as instruções e somei mais 1. Ela é menor que 3? Não, agora ela vale 3, então ela vai sair fora. Né? Ou seja, ela vai executar apenas 3 vezes esse laço de repetição e vai sair fora. Né? Então olha lá, ó. Ela vai, a sintaxe igual eu coloquei no slide passado, esse aqui, né, o slide anterior esse aqui, né, for i igual a 0, ponto vírgula, i menor que 3, mais i, abre e fecha chaves, é que eu coloquei essas instruções que estão aqui. Né? Então ele vai entrar, vai executar 3 vezes e vai sair, ok? Ó, vai entrar, vai executar 3 vezes e vai sair, ok? Se eu quisesse que ele executasse mais vezes, eu coloco aqui um número maior, 8, 10, até quanto? Até 256, porque minha variável é de 8 bits. Se minha variável fosse 16 bits, eu poderia colocar 65.535. Tudo bem? A diferença do for para o while é que o while vai executar o laço de repetição um número de vezes independente, que só depende da condição verdadeira aqui dentro do parênteses. O for não. Ele vai executar um número de vezes controlado, um número de vezes sabido, né? Dentro que está marcado aqui na comparação dessa variável. Ok? Bom, esse foi a nossa aula em relação a laços de repetição.